Nosso cérebro não funciona de forma idêntica. Ele é moldado continuamente pelas experiências, pelas associações que criamos e pelos caminhos que reforçamos ao longo da vida. Algumas pessoas desenvolvem um funcionamento mais sensível em resposta ao ambiente, enquanto outras já nascem com uma organização neurológica diferente. Enquanto umas compreendem o contexto e podem se angustiar diante dele, outras simplesmente o percebem de outra forma. E é justamente nessa diversidade que se revela a grandiosidade do cérebro humano. Complexo, adaptável e profundamente singular em cada maneira de existir. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Garantindo o valor nutricional desse programa diretamente do Bar das Soluções, Vanessa Costa. E hoje nós vamos trazer as receitas que vão ajudar na sua disposição mental, clareza e foco. Lembrando que as receitas completas, com ingredientes, modo de preparo, descrição, tudo bonitinho vai estar aqui, ó, no final do episódio no QR Code. Então assiste até o final para pegar sua receita. Nossa convidada é uma artista múltipla, uma pensadora da arte, que construiu uma carreira marcada pela profundidade e pela versatilidade. Alguém que transforma suas experiências em linguagem, atravessando temas como identidade, diferença e pertencimento, com coragem e delicadeza. Bem-vinda, Alessandra Maestrini. Nossa, que apresentação mais linda! Você que é, você. Priscila. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Pri. E para falarmos da complexidade do funcionamento cerebral, emocional e comportamental, a nossa especialista de hoje ela é psicóloga, neurocientista e criadora de um método que treina a autopercepção. Doutora Ana Cláudia Zani, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Feliz também. Fiquem muito à vontade. Vamos começar botando o óculos. Eu vou passar. Não vai precisar ler, tá de boa. Em O Som e a Sílaba, você interpreta brilhantemente uma personagem autista. E foi durante a pesquisa dessa personagem que você identificou o seu diagnóstico de TAG com semelhanças ao TEA, ao transtorno do espectro autista. Quais seriam esses mesmos aspectos que se assemelham? Teve um terapeuta que uma época eu estava tratando com ele achou que eu estava com isso. O que eu diagnostiquei foi TDAH. É uma neurodivergência que tem em convergência com algumas pessoas, né? Porque todo autista é único, assim como todo TDAH é único, todo ser humano é único. Uhum. Mas dentro do espectro, eu tenho hipersensibilidade sensorial, eu tenho hiperfoco. Por conta do hiperfoco, Sim. tem uma aceleração de aprendizado, que na verdade não é que é uma aceleração, é que a pessoa está ali mais tempo. Aham. Tem uma atenção mais concentrada em situações determinadas. Se você vai estudar um negócio, a pessoa vai falar assim, eu vou estudar aquilo 1 hora por dia. Aham. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar voz, eu entro em estado de hiperfoco. Pois é. Então eu entro... Você vive eu fico mais, o dia com inteiro mais lá, intensidade. Se eu puder, eu fico o dia inteiro. Uhum. E pra mim não é um esforço. Sim. Pra mim alguém tem que me tirar de lá. Sim. É porque o problema, o déficit, não deveria chamar déficit. Deveria chamar hiperfoco. Então, porque eu acho que há uma grande confusão, né? Mas enfim, então o espectro autista já tem nível 1, 2 e 3, que também entre um e outro ali deve ser muito variável. Sim. E o transtorno de ansiedade generalizado também tem várias coisas dentro dele. Tem. O déficit de atenção ou o hiperfoco, eles fazem parte do espectro da ansiedade ou nada a ver? É que tudo é neurodivergência, né? Tudo é neurodivergência. Porque tudo é um funcionamento diferente do cérebro. Exato. Então, se você for olhar no detalhe, aí a gente vai entrar em complexidade que até em senso comum nem é melhor ficar, não é bom trazer, porque as pessoas às vezes pegam alguns títulos por se identificar com o problema e acha que tem aquilo e incorpora aquilo. E é muito interessante saber o seguinte, normalmente a nossa atenção, ela flutua. A cada 3 ou 4 segundos é natural a gente perder o foco. E por quê? Porque a gente usa os sentidos. Então, por exemplo, o déficit de atenção, numa estrada, ele vai reto, sem enxergar nada, se vai ter alguém atravessando ou vai estar vindo algum bicho voando. Não, ele não vê. Mas as outras pessoas que não têm,
ela foca e desfoca. Então, ela foca na estrada, ela desfoca para usar os outros sentidos para ver se precisa sair do perigo. Se tem alguém querendo atravessar, se tem um carro querendo passar, se tem... Entende? Até o que está acontecendo aqui dentro do carro. Até o que está acontecendo dentro do carro. Então, essa é a diferença. Tá. Então, é natural a gente focar e desfocar. O hiperfoco acaba sendo criado como déficit de atenção porque não tem essas outras atenções. Entendi. Não usa os outros sentidos. Entendi. E tem essas interseções, porque o hiperfoco, ele também ou também tem diferenças entre os autistas? Alguns têm Também hiperfoco tem e outros diferença. não. É porque dentro do autismo tem um negócio que chama ilha genial. A ilha genial é quando a pessoa ela é genial no que ela faz, mas ela só faz amei aquilo. esse nome. Aí vai o Savan, amei não esse tem? nome. Isso, é esse aí. O Savan. Savan é assim, você tem um certo nível... Você vai me corrigir. Não, vai lá, vai lá. Tem o nível do QI aí, sei lá, do QI, Tá. das suas capacidades. Aham. Aí você tem isso aqui no seu geral. Só que tem uma coisa que você faz que é muito fora disso. Tá. Então você é savana aqui. E assim, e aí eu queria até te perguntar, porque eu já vi respostas diferentes quando eu fiz pesquisa em internet. Uhum. Uns dizem que é só isso. dentro do autismo que teria o savan, outros dizem que qualquer pessoa pode ser savan, desde que você tenha essa discrepância. Eu até posso ter a discrepância, mas eu vou ter muito mais esforço e treino e dedicação para ser isso. Se não tiver o hiperfoco. Exato. Ah, tá. É Agora, mais difícil chegar na Ilha Genial. Porque a ilha genial já é uma predisposição, então ela já está dentro da neurodivergência. Então, a pessoa faz aquilo com muita facilidade. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é incrível, ele tem aquela visão fotográfica. Ele tem até no Daniel próprio... Tammet. Exato, né? Que vai, pega o helicóptero, ele enxerga, aí ele chega num quarto, ele pega na mesma proporção do que ele viu, ele faz com riqueza de detalhes. Assim, é uma... A paisagem que ele viu de lá de Isso cima. daí, para a pessoa conseguir fazer, é muito treino, né? difícil. Pode, mas vai demorar muito, sendo que ele faz isso com muita facilidade. E em relação à ansiedade em si, que ela desencadeia muitas coisas, né? A gente começa a chegar aqui num momento que, em épocas de grande transformação, de grande oscilação hormonal da vida de uma mulher, tipo gravidez, tipo perimenopausa, rola uma confusão cerebral, uma névoa cerebral que tem toda uma reorganização. Isso acaba causando também mais ansiedade. Então, eu queria entender o que essa mulher que está dentro dessas fases, como que ela consegue lidar? Porque, às vezes, a ansiedade, ela acaba desmascarando um autismo, de repente, que estava lá, que nunca foi diagnosticado, porque eu vejo muitas pessoas adultas hoje se diagnosticando como autistas ou até com TDAH, porque eu acho que em momentos de grande exposição emocional, talvez a gente tire alguns filtros, como é que tem um nome para isso? O mask. Eu queria que a gente discorresse um pouco sobre essa fase hormonal das mulheres que podem trazer coisas à tona. Quando a gente fala assim de diagnóstico, a gente tem que tomar cuidado, Uhum. porque se procurar, acha qualquer coisa. Todo mundo né, parecido, doutora? É né? verdade. Então, quando você entende que o que difere às vezes as pessoas é o tanto. Então, quando você pensa assim, ó, o que é o transtorno de ansiedade generalizado? Por que chama transtorno? Porque esse a mais é o que transbordou. Então, ele transtornou a vida da pessoa. E aí que ela busca ajuda, porque, na verdade, ela já não consegue mais. Ela está ficando incapacitada de lidar com a própria realidade, com a própria rotina. E aí a ajuda do remédio é interessante. Mas, tecnicamente falando, a gente nasceu com todos os recursos para conseguir lidar e se adaptar às situações. Então, por exemplo, eu não estou falando que o diagnóstico não seria um facilitador. Sim, seria. Mas pense então, as pessoas que conseguiram o que conseguiram... Sem saber. Sem saber. Elas conseguiram. E às vezes é complicado saber, porque o saber pode ser uma condição de que a própria pessoa para de tentar. Pode ser o limitador, Entendeu? né? Sim. Então, isso é uma coisa que precisa ficar atento a isso. É bom mesmo a gente falar, né? Porque senão, assim, eu vejo às vezes, as pessoas tentando se encaixar em alguns rótulos, vamos dizer assim. E aí, ela não percebe o quanto ela congela o estado dela ali. Aí vira a fotografia... fica permanente. Sim, ela veste aquela roupa, né? Exato. E isso é um problema, porque a gente pode
O tempo inteiro a gente pode se reinventar, a gente pode descobrir coisas, a gente pode olhar as nossas dificuldades e se fazer pergunta para conseguir esticar mesmo a nossa capacidade de adaptação, nossa resiliência. A gente precisa, às vezes, da dificuldade para nos conhecer. Sim. Agora, isso que você falou da pessoa, às vezes, chegar num ponto que ela não está mais conseguindo lidar com a própria realidade, isso é muito comum nessas mulheres da perimenopausa. Isso, então, aí a gente vai entrar nisso. A parte hormonal, ela não é uma escolha. Ela é uma situação que acomete e que você percebe porque você quase não se identifica naquele estado. Exato. Entendeu? Então, é nessa hora que você precisa realmente tentar descobrir o que está faltando para poder fazer uma reposição, para poder entender aquela situação naquele momento da tua vida. Você sentiu alguma diferença em algum momento ao longo dos anos, assim? Agora, mais depois dos 40, você sentiu diferença na cognição, no humor? Alguma diferença ou não? Olha, eu tô naquele momento que é assim, um mês menstrua, no outro não menstrua, num menstrua quase nada, no outro menstrua muito, né? Sabe quando que eu achei que talvez fosse uma coisa a ver com a perimenopausa? Eu nunca fui de usar drogas, né? Nem beber, quase nunca bebo. Mas já depois dos 40, há poucos anos atrás, eu vi no aeroporto de Atlanta uma máquina dessas igual vende de chocolate, vendendo jujuba de maconha. Aí eu falei, gente... por que não? Interessante. Por que não? Jujuba. Jujuba. Uma coisa, né? Tão inocente. E eu pensei, tá vendendo no aeroporto? É legal. É, porque tá nível aí que fedendo. tem algum controle, Pode. tem. Aham. Não estou alimentando o tráfico, não estou correndo risco de violência. Vamos testar. Aí eu fui, comprei. E realmente, provei, pra mim foi ótimo. Só que eu tinha também comprado lá na Louisiana, onde mora o meu irmão, um xaropinho de maconha. Suquinho, sei lá o quê. Você fez assim. E aí, um dia eu falei assim, agora eu vou provar esse outro. Aí não fez efeito, vou provar aquele negócio de novo. Aí misturei. Aí deu ruim. Aí entrei num pânico horroroso. Só que ali, daqueles dias depois, eu falei, tinha uma jujuba que era só pra dormir. Nossa. Aí eu fui provar a várias jujuba pra jujubas. dormir. E eu fui vendo que eu entrava num estado de, aí sim, ansiedade generalizada. Aham. E que eu falei assim, eu acho que essa minha hipersensibilidade, mas também não dá para saber porque eu nunca tinha feito antes, né? Pode vir de uma proteção menor neuronal por conta do momento de eu já estar aqui numa perimenopausa, talvez. E isso é uma coisa que eu pensei, falei, Alessandra, não vai tanto aí não, porque tu não sabe, teu organismo pode não estar tão... E outra, você comeu momento. 15 jujubas. né? Segura a tua onda. E... É porque o pacotinho de jujuba americano não é igual o pacotinho de jujuba brasileiro. Ele é o pacotinho Ele é um de jujuba. pacotinho, pacote família, é um pote. Era um pote. Bom, é sabido, tem muitos estudos científicos sobre o CBD que ajudam na insônia, ajudam às vezes em enjoos para pacientes em quimioterapia, mas é uma coisa que ainda é um pouco controversa, Van? Na verdade, a gente tem uma ciência bem avançada, né? Porque o CBD, ele age no nosso sistema canabinoide, que é o nosso sistema de regulação. Só que a gente precisa sempre lembrar que somos individuais. E cada pessoa vai reagir de um jeito. A hipersensibilidade da Ale é uma questão. Como que ela reage aos ativos, aos nutrientes, ao som, ao barulho? E aí o declínio hormonal vai agir com tudo isso. É a nossa história da orquestra que rege o nosso corpo. E toda essa orquestra tem um maestro, que é o estrogênio. Né? Então, somos estrógeno dependentes, precisamos dele para todas as regulações que o nosso corpo faz. O estrógeno já começa a declinar, e aí todas essas questões vão se exacerbar. Né? Então, vai ter a ansiedade, vai ter a hipersensibilidade um pouco mais aguçada. Eu mesmo tenho experimentado episódios de hipersensibilidade. Às vezes é um barulho, às vezes é alguém andando. Bem-vindo ao meu mundo! É uma loucura! Eu me identifico muito, eu, desde pequenininha, tenho essa hipersensibilidade com som, com luz, com, enfim, as poluições em geral, né? Tudo que me deixa um pouco assustada, assim. E isso piora, então, nesses momentos de oscilação, esses momentos de queda estrogênica, porque tem mulheres que nunca tiveram e que passam a ter. Nós somos muito individuais.
E isso daí não é uma coisa que precisa se conhecer mesmo. E se conhecer não é só sobre autoconhecimento no sentido de como você reage emocionalmente com as coisas, mas como o seu corpo lida com as coisas. Por exemplo, coentro. O coentro é ou ama ou odeia. E já foi provado que o coentro, para algumas pessoas, o coentro ele é avaliado como tóxico. Eu sabia Ele é tipo que veneno. ele tinha algum problema Você comigo. chega perto, assim, cheira, tua mão já tira. É. Eu só que sim com caju. Eu fui fazer uma cena lá em tempos modernos, que aí a nova namorada do meu ex-marido, não sei o quê, jogava um suco na minha cara. De Eu fiquei caju. inteira vermelha. Eu falei, não ficou bom pra mim isso não, hein, gente? Meu Vamos trocar esse Deus, suco? mas você já sabia? Ou foi, só foi Não, ali que você descobri descobriu? ali. Quando teve o diagnóstico do TDAH, eu fui fazer o teste farmacogenético. A psiquiatra falou assim, você não pode tomar nada. Caramba! Você é Hipersensível. hipersensível a tudo. É, corta pra jujuba, né? Corta um pacote. Corta um A pacote. médica disse que não ia dar nada, mas ela mesma tomou a frente. Ah, quem sabe? Isso ela não falou. A gente precisa elucidar uma questão. Veio a público que a menopausa faz a gente perder massa cinzenta. Só que isso leva a gente a interpretar, talvez não da maneira como deveria ter sido interpretada. Eu quero é tranquilizar essas mulheres, né, dizendo que o que acontece é uma queda na velocidade cognitiva nesse período e, segundo a própria especialista Lisa Mosconi, que é hoje uma das maiores estudiosas, né, do cérebro na menopausa, que o cérebro ele vai retornar essa capacidade, né? Então, explica pra gente. O cérebro ele é um processador de informação. Então, ele decodifica por conceito e significado o que é dito. O que é o conceito e o significado de uma cadeira? Conceito cadeira é um móvel de 4 apoios que a gente usa para sentar. Qual é o significado dele? É o que ele representa na tua vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando você fala que você perde massa cinzenta, tipo assim, a pessoa Parece vai achar que o que vai cérebro vai andar e vai diminuir, cair, vai Que vai caindo. cair pedaços de cérebro. E aí ela tem que procurar, né? Não, porque pela lógica, o cérebro... que a pessoa emburreceu. Então, mas existe um minguar, né? Existe uma decadência, vamos dizer assim. E por muito tempo, a menopausa, ela foi vista assim. Então fica muito... sempre na nossa memória, as mulheres que passaram na nossa vida, que eram figuras importantes para nós, que elas mudaram a forma de lidar com o mundo depois que elas ficaram na menopausa. Então a gente também tem esse essa significado. imagem. Exato. A gente busca esse significado nessa Exato. imagem. Então a gente soma o que é dito junto com o que a gente teve na nossa de história, símbolo. de símbolos, né, de representação, e a gente entra nesse lugar. Tem um negócio que o cérebro faz, que é aferir percepção. Então, quando eu defino algo, ele sintoniza naquilo. Tudo é sobre aquilo. Então, tudo o que acontece, eu não percebo que sou eu que promovo. Entende? E aí, a hora que aquilo fica retroalimentando e me validando e me reforçando positivamente, Sim. e cada vez eu vou ficando pior. Aí a gente tem outro nome, chama premonição autorrealizadora. Eu mesmo faço aquilo acontecer e falo, tá vendo? Perdi massa cinzenta. Por que nessa fase a gente fala sobre isso? Por que a tal da massa cinzenta? A cognição fica um pouquinho mais lenta por causa da queda do estrogênio, que é, né, que o cérebro tem esses receptores do estrogênio, quando começa a oscilar esse envio de estrogênio para o cérebro, ele vai precisar se readaptar, né, a como funcionar. E isso gera uma coisa que eu acho muito linda, que é uma oportunidade de reprogramação, digamos assim. Há uma neuroplasticidade acontecendo no cérebro nesse momento, porque ele vai sim precisar se reorganizar. Como é que eu vou agora fazer tudo o que eu fazia antes, recebendo menos estrogênio que fazia 300 funções do meu corpo funcionarem? Como é que eu vou reorganizar isso aqui? Então ele está aberto a reaprender. E acho que é uma janela que a gente pode usar, uma oportunidade, não é? A informação, ela é importante? Ela é. Mas tudo isso aconteceria sem você perceber. Porque o organismo ele é incrível. Sabendo, a gente pode melhorar muito. Mas é importante também dizer que a gente não precisa ensinar nada a ele. Nada ao cérebro. Nada a ele. Ok. Nesse sentido. Porque olha só, a gente está aqui se comportando e isso é uma escolha nossa, se comportar. Agora, a parte que ele não entrega pra gente, ele está fazendo. Sim. Que é toda a parte metabólica. Fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, bomba de troca celular. Porque
existe a parte orgânica e metabólica, e sim, neuroplasticidade, neurogênese, não é sobre como funciona. Exato. Agora, eu posso otimizar? Eu posso otimizar. Eu posso ampliar a minha capacidade fazendo coisas mais interessantes para mim. Que Exato. realmente, por exemplo, um esporte novo, um curso de língua, que é a capacidade que você tem da janela de oportunidade, que é a capacidade de você forçar o seu cérebro a aprender coisa nova Exato. e aproveitar essa janela. O que fica na minha cabeça, ouvindo tudo isso, é assim, com toda essa inteligência natural do organismo, do cérebro, a função que tem essa queda de estrogênio. E aí a imagem que me vem é aquela coisa da diferença do cérebro masculino do cérebro feminino, que o cérebro feminino é muito mais complexo. E o que a gente vai vendo pelo menos assim, empiricamente me parece, passada a menopausa, as mulheres ficariam mais masculinas, não mais masculinas, mas mais ligando foda-se. Perde o filtro. Perde o filtro, fica mais direta. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é o foda-se. seguinte, me passa é o seguinte. Ai, olha, vocês perderam massa cinza, então, pra sorte de vocês, né? Porque agora a gente tá mais equiparado com vocês, entendeu? Pra mim, eu não sei onde é que eu tô, mas eu reparei isso, assim, que eu tô tipo assim, não gostou? Foda-se. Na verdade, não é que vai perder o filtro, é que tem mais maturidade e mais autenticidade. Sim. Porque até então, quando você tem toda uma capacidade de reprodução, você é responsável na manutenção desse sistema. Você não dá para transar sem camisinha, se acaso você não quiser. Quem engravida é a mulher, né? Então, a mulher engravida, a mulher sente, a mulher vive essa loucura que é o medo misturado com a alteração hormonal, e aí o dente fica fraco, aí o cabelo cai, aí você fica mal-humorada, e depois você fica alegre demais. Tem uma série de coisas que acontecem com a mulher. E depois, quando já não tem mais essa capacidade de reprodução, é por isso que vem o foda-se. Porque, na verdade, agora eu sou livre, eu não preciso mais ficar... Agradar pra casalar. Exato, agradar pra casalar. Agradar pra casalar e viver esse contexto de cuidado. Fazer a dancinha, da dancinha do acasalamento. Aí, ó. Não precisa mais. E quando eu chamei esse gancho da reprogramação, da neuroplasticidade, enfim, que seria uma oportunidade, é justamente porque a gente pode passar a escolher repetir, porque o cérebro vem muito da repetição do hábito, né? O que é bom pra gente, não mais o que antes a gente achava que tinha que fazer, sabe? E eu acho que quando a gente entra no mood reclamação, a gente fica fortalecendo essa parte ruim. Volta no significado. O que significa reclamar? Clamar novamente. Então, se a gente lamenta o que está acontecendo com o nosso corpo, as nossas dificuldades, a gente fica batendo nessa tecla e o cérebro vai se reorganizar nessa janela de oportunidade que a gente tem no lugar ruim e não no lugar bom. Isso. Então, tudo bem, vamos deixar claro que a gente não vai controlar o nosso cérebro do jeito que ele vai passar a funcionar. Mas as escolhas que a gente faz no dia a dia podem trazer para ele e para a gente, né, um funcionamento mais saudável. Só que aí, ao mesmo tempo, também o corpo muda. Sim. E muda um monte de coisa. E que bom que existe reposição hormonal. Quando eu entrei na menopausa, primeiro que eu entrei distraída, né? Eu tinha um Mirena, um DIU, e eu esqueci dele. Tipo, eu esqueci, era pra ficar 5, fiquei 10. Ai, meu Deus. Tipo, eu falei, gente... E aí eu zoava com o meu médico, eu falava assim, não, sabe por quê? Eu fiquei imaginando que se um dia, lá na frente, não sei daqui quantos mil anos, me achassem e achar esse negócio, eu falava assim, mas o que é isso dentro dela? Né? Eu ia achar incrível. Ele falou, não, a gente vai tirar. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar a vida cinza, do nada. Eu só fui perceber a menopausa quando eu comecei a ter uns calores, que eu falei, gente, o que é isso? É o diabo no corpo. O bagulho sobe aqui, ó, faz aqui, começa a te dar um negócio, fala, nossa, eu não conheço esse calor. Não é tesão. Não é tesão. Eu conheço gente que depois da menopausa continua com esses calores para sempre. Não, mas aí tem que repor. Não, dá para repor. Você repõe o hormônio. Você vai repor o hormônio, mas nem todo mundo pode repor o hormônio. Exato. As mulheres vão passar por menopausas muito diferentes. Sim. Então, nós 4 aqui, cada uma vai sentir a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa de um jeito. Eu fiz perimenopausa aos 38 anos de idade. E eu tinha calor desde os 38 anos de idade. E
Foi assim que eu identifiquei. Tem mulheres que vão passar por essa fase e não horror vão esse ter. calor? Eu É horrível. provavelmente O meu vou foi ser só uma mulher noturno. com propensão a ter calor até na pós-menopausa. E aí tem uma questão direta com o nível hormonal e com como que a gente age nesse eixo de termorregulação. Deixa eu aproveitar rapidinho que a gente tocou nesse assunto de ondas de calor que são insuportáveis, que muitas mulheres sofrem nessa fase da vida. Esse calorão que parece que não vai passar e que a gente não sabe o que fazer nesse momento. Eu tenho uma dica para dar para vocês que traz alívio imediato. Menofresh. Esse aqui é um jato de spray seco. É uma brisa de lavanda que você aplica assim no torso e te dá esse alívio imediato dessa sensação dos calorões. Ele contém óleos essenciais, é dermatologicamente testado, não contém parabenos e não foi testado em animais. Então, fica essa dica, fica esse alívio para a vida de vocês. Menofresh. E já tem um estudo que identifica que mulheres que sentem fogacho e calores são as mais propensas a ter doenças cardiovasculares. Olha aí. Então, a gente realmente precisa olhar para a saúde. Quando a gente começa a falar, o calor, a irritabilidade, às vezes não é o primeiro sintoma o calor, né? Então, dor articular é um sinal que a maior parte das mulheres sentem antes de ter calor e fogacho, né? Acorda com dor nas articulações, sente muita dor muscular. E aí a gente vai identificando vários sinaizinhos, né? Que não só o esquecimento, essa coisa de não sei onde eu botei a chave do carro, fui na cozinha, voltei. Para mim foi muito difícil quando vocês perguntaram assim, você notou uma mudança? Eu sempre fui distraída, gente. E o déficit de atenção tá aí pra quê, né? Entendeu? Eu sempre fui fazer a compra no supermercado, pagava, ia embora e deixava a compra. Muitas vezes. Cada uma vai ter sintomas diferentes, às vezes aparece mais isso ou mais aquilo, mas muitas reclamam da névoa mental, muitas reclamam dessa diminuição da capacidade de raciocínio. E eu ouvi dizer que a nutrição pode ajudar muito o nosso cérebro. Com vocês, o Bar das Soluções. Hoje eu preparei uma bebida quentinha, Olha, gente. deliciosa. Eu tenho uma base de bebida vegetal, cacau, ashwagandha. Quem? Eu sabia que vocês iam pegar na ashwagandha. A ashwagandha é um adaptógeno. Ela tem essa função de equilibrar o cortisol, de baixar a ansiedade, Olha. de melhorar a irritabilidade. Pode usar de noite, vai dormir bem. Pode usar de tarde, vai dar mais clareza mental e foco. Esse aqui é o quê, Van? É o chocolate? É cacau? Cacau Esse aqui? é a ashwagandha, E esse? a noz moscada E tem tâmara? e tem tâmara para adoçar. E qualquer bebida vegetal pode usar? Qualquer bebida vegetal. Eu usei um leite de aveia, Uhum. um mais cremosinho. Eu estou usando aquele formato barista, que é mais cremosinho. Vai trazer um conforto. Naqueles dias mais ansiosos, estressantes, a ashwagandha ela tem esse lugar, que ela coloca você ali, acalma Ela mesmo. não falou, mas ela ia falar tem caju, tá? Só pra avisar. Aquelas pouco sacana, né? Me fala uma coisa. Você fez a reposição hormonal. Fiz. E aí a vida Não floresceu. agarrei homem. Floresceu. Não, uma semana incrível. Ele foi até legal, porque primeiro ele me deu um gel pra passar, mas nada. Não sei. Por isso que é individual. Tem gente que passa e... E funciona. Tem gente Funciona. que põe um implante e se dá muito mal também, né? Então, o meu foi ótimo. Assim, colocou ele e falou, em 15 dias você vai perceber a diferença. Em uma semana eu acordei e fiz assim, voltei pro jogo. Como que era você antes com a alimentação, num lugar que não tinha a reposição e que depois teve essa reposição? Então, eu tive que ter uma conscientização. Como ele era nutrólogo, ele me passou muito essa parte de, olha, a gente é o que a gente come. E no exame que ele fez, eu tava tudo lascada. E aí ele falou, olha, a gente vai ter que começar a repor uma série de coisas, você vai ter que mudar a sua alimentação e vai ter que fazer musculação. Até eu falei pra ele, mas se eu comer tudo, precisa da musculação? Ele falou, não, precisa da musculação. Pô, já não queria o testosterona para não fazer exercício, eu vou ter que fazer musculação. Ele falou, não, tem que fazer porque perde músculo e etc, e isso é um problema, tal. E aí ele ainda usou um gancho, né? Porque ele falou assim, você gosta de carro baixo, né? Você não vai conseguir sair. Eu falei, nossa, ó, você falou, ele demorou 40 minutos para falar, ele falou essa frase, eu entendi. E por que eu fiz essa pergunta? Porque a nutrição, né, a alimentação, ela é o motor
fator da terapia de reposição hormonal. É isso Então, também mesmo. não adianta só eu repor os verdade. hormônios se eu não tenho uma dieta. E aí, a gente sempre vai bater nessa tecla. Em todo episódio, a gente fala a mesma coisa. É o sono, é a nutrição e é o treino. Mas, muitas das vezes, esse cansaço, essa letargia, essa apatia, esse esquecimento, tudo isso que a gente trouxe aqui, não é só neuronal, às vezes é desidratação. E eu falo muito isso em consulta, as pessoas falam, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu falo, mas bebeu água? Se hidratou? Vamos começar pela hidratação, pra gente entender todo o resto. O que a gente está entregando pro cérebro agora? Melancia, chá de hibisco, hortelã e limão. Hidratação pura e atenção plena. Ingredientes que vão desinflamar, são ingredientes riquíssimos em fitoativos, fitoquímicos, o hibisco, que é para mim, Todo mundo fala do né, hibisco, o hibisco é para mim incrível. é vida, né? Para a saúde da mulher de um modo geral, o hibisco Que ele maravilhoso, faz? porque ele tem um poder de ser antioxidante, ele vai trabalhar no nosso corpo desinflamando. Ele é um grande diurético, eu gosto muito de usar ele. Então, a gente fica mais retida, né, nessa fase, a gente reclama muito de retenção, fica muito tempo em pé. Então, o hibisco é muito bom, limão, vitamina C, dá aquela sensação de nutriente. O hortelã, né? A Pri trouxe uma coisa que ela gosta muito do hortelã, que só o cheirinho do hortelã já faz você né, ter eu não aqui uma sabia disso, atenção. que o olfato, né, a hortelã, o cheirinho da hortelã pode te abrir um alerta mental. Né? É muito interessante. Tem uma propriedade no olfato também, né? A gente acha que às Os vezes é só o sentidos são consumo. incríveis, é que a gente às vezes está botando foco em outras coisas e não está percebendo isso. Isso é experiência. E isso coloca a gente num lugar que na nutrição comportamental a gente traz muito para dentro do consultório, que é o quanto o paciente não mede a quantidade de alimento que ele está ingerindo por causa da distração. Então, hoje a gente tem um transtorno alimentar por conta do excesso. E esse excesso vem da distração. Eu sempre conto para as pessoas o que é felicidade. E a felicidade para o cérebro, ela é a base. É beber água prestando atenção, é comer prestando atenção, é ir no banheiro prestando atenção. É consciência da experiência do agora. Felicidade real para o cérebro é você entregar para ele o que ele não consegue ter. Todo o resto ele está fazendo e não está nem te avisando o que ele está fazendo. Mas ele precisa de água, comida e ele precisa que você vá no banheiro e durma. É isso que ele precisa. Ou seja, você Todo tem que mundo faz. Só que... entregar as necessidades básicas. Exato. Agora, E ele vai dar conta do resto. agora, a percepção de felicidade é o foco quando você está fazendo isso pelo alívio que gera. Ele te dá uma circuitaria de recompensa que é enzimas de prazer. Posso falar que eu estou saboreando muito isso daqui? Nossa, tá bom demais. Eu vou voltar para o sofá, então vou chamar agora o nosso próximo quadro, Pausando Mitos. O Pausando Mitos aqui na terceira temporada está sendo um pouquinho diferente. A gente resolveu pegar os 3 comentários mais recorrentes das nossas redes e trazer para a roda esses mesmos 3 comentários para a gente ver como a nossa percepção sobre o que está sendo dito pode ser diferente, qual a nossa interpretação. Então, eu vou trazer aqui o primeiro comentário. Isso é frescura. Na época da minha mãe, não tinha nada disso. Gente, Olha aqui, olha aqui. tá acontecendo contigo? Não. Então, pega essa sua opinião, bota na mão. Olha que linda, guarda pra você. Eu vejo muito que é uma questão de parâmetro. Sempre. A verdade é que eles tratavam antigamente como algo que fazia parte do... Exato. Né? Não era uma... É não assim era... mesmo, É né? assim É mesmo. assim Eu mesmo. lembro da minha mãe com uma toalhinha pequena, se enxugando de tempos. Eu falava, mas que... Eu olhava para aquilo e não entendia, uma toalhinha. Era difícil de entender, porque ela dizia, nossa, eu sou... Mas eu falei, mas não tem como resolver? Ela, não tem, é assim mesmo. Aí eu falei, eu vou passar por isso? Ela vai. Eu falei, não quero. Ela falou, não vai, não tem jeito. Ou é isso, vai morrer. Eu falei, acho que eu vou passar, então. Eu escolho, então. Mas você sabe, eu tenho na minha família, no gene feminino, eu tenho uma situação que é chama depressão maior com ideação suicida. Tanto que minha avó se matou, minha bisavó, minha tataravó. E isso não tinha diagnóstico. Que também falam que depressão é frescura. Né? Opa. Imagina minha avó, minha bisavó, deitada no sofá, prostrada, não conseguindo fazer nada, e alguém chamando ela de preguiçosa e vagabunda. Total. Depressão pós-parto. Então, porque Né? é completamente relacionado ao hormônio.
hormônio. Você falou um negócio de depressão, lembrei que você falou assim, quando eu vi, o mundo tava cinza, né? Eu teve uma época que eu descobri que eu tava deprimida, assim, também. Eu ia em festa, reunião de trabalho, gravação, sei lá o que, tudo, e eu via que as pessoas contavam piadas e eu era a única que não achava engraçada. No começo eu falava assim, nossa, mas as pessoas riem de qualquer coisa. Aí daqui a pouco eu vi que em todos os lugares era assim, eu falei, eu não tô legal. Aham. Todo mundo tá achando graça de tudo, eu não tô achando graça de nada. É verdade. Porque você não consegue conectar com as coisas. Visão de mundo é eu enxergando o mundo. E a partir de como eu enxergo o mundo, é como eu decodifico o mundo. Agora, se eu não tô bem, eu tô enxergando o mundo cinza. E aí, foi uma das coisas que eu fui também fazer a reposição, porque eu tinha muito medo. Como eu sobrevivi a uma genética, eu falei, cara, agora que eu perdi o hormônio, eu perdi o controle. Se eu perder o controle, eu me mato. Não pode ser uma sentença. Não uma pode ser condição uma- passada não pode. não pode fazer que seja uma sentença para você. Essa sensação de falta de controle, eu tive. Isso sim eu senti. E melhorou, sabe o que? Malhando. Mas faz muito sentido. O próximo comentário recorrente é: para quem tem dinheiro é fácil. Então, por isso que eu falo, falta informação. Porque se a menopausa é falta de nutriente, a feira tá aí para isso, né? Não precisa comprar no horário nobre, mas você pode ir na xepa, meu bem, né? Vai na xepa, pega os nutrientes que faltam, faz o hibisco. Quer dizer, tudo que ela fala é muito precioso. É muito precioso. É muito Ai, que precioso. linda, obrigada. Mas é verdade. Porque é. E tem uma coisa que é assim, o que é que talvez você não possa fazer tudo que está sendo recomendado, porque tem o médico, tem a não sei o quê, tem a testosterona, mas o que é que você pode fazer? Você não pode ir na academia de ginástica, mas você pode malhar em casa. Hoje em dia, É você só pega botar lá no YouTube, meu filho, sei lá, entendeu? Mas então, o problema das pessoas que falam isso são aquelas que não Já querem desistiram. sair. Elas não querem fazer nada. É essa sensação que eu tenho. É exatamente isso. Então, ela coloca ali uma definição e é isso. Você sabe que isso tem a ver, por exemplo, quando você está andando na rua, a pessoa está andando na rua e ela vê uma Ferrari. Ela fala assim, nossa, absurdo um carro desse, o preço que ele é, que absurdo. O que ela está dizendo para o cérebro dela? Que aquilo ela nunca vai ter. Então, ela mesma está se incapacitando de ter qualquer coisa ou de cuidar de qualquer coisa pela narrativa dela, porque é interpretação. Se o cérebro responde a comando de voz, você fala uma situação dessa, ele te trava. Então, assim, na cabeça dela, ela nunca vai conseguir porque ela não tem dinheiro. E ela vai Exato. sofrer mais que os outros. E é mais fácil colocar essa limitação e não tentar outras Exato, coisas entendeu? que não Até- precisem de dinheiro. Exato. O melhor é o contrário, pensar que sempre que alguém chega num lugar que você não sabia que era possível, você fala assim, olha, alguém está abrindo um caminho para mim. Obrigada, vai se parabéns, informar, que né? orgulho. Opa, ganhei um negócio. Quando fulano ganhou um negócio, quer dizer que eu ganhei um negócio, porque ali abriu-se mais um caminho. Exatamente. E o último comentário recorrente, sempre nesse contexto, né, de cuidados pela menopausa, como diminuir sintomas e etc., é uma fase horrível, não tem o que fazer e só piora. É prima da outra. Elas combinaram. Olha o comando que tá dando pro cérebro. Não Então, é? Então, entendeu? É realmente uma posição. Porque a gente tem que entender o seguinte: tem a mente e tem o cérebro. A mente é tudo que a gente absorveu desde a barriga da nossa mãe até os dias de hoje. É onde a gente articula, onde a gente muda comportamento, tudo é na mente. O cérebro, quando eu estou aqui articulando, pensando o que eu vou fazer, tal, extraio uma frase daqui, essa frase vira comando. Então, as frases que viram comando, o que o cérebro é? Ele é um órgão de resposta. Se o cérebro percebe, por exemplo, que está faltando comida, algum nutriente, alguma coisa, ele me dá fome. Na hora que ele me dá fome, o meu estômago produz ácido. Sim. Então, o órgão de resposta é um órgão que reage a um comando. E qual é o comando? É a interpretação. Esta moça fala isso, óbvio que ela vai barranco abaixo. Porque é o que ela está dizendo para ser feito. É igual assim, ó, se eu olho uma situação e eu não consigo cuidar dela, e eu falo, nossa, como eu sou burra, afere percepção, o cérebro entende escolha e comando de voz. Então, tudo que eu vou fazer vai ser meio burro. E onde ele vai buscar isso? Na minha galeria de informação. É tudo que eu já ouvi falar, ou li, ou assisti, tá lá. Então, qualquer situação que alguém chamou o outro de burro, é como eu vou me comportar. Ah, entendi. Porque ele As vai usar- referências, né? Por isso que é tão importante cuidar também da flora social, né?
Total. Sim. Com quem que você está convivendo? O que que esse mundo em volta de você está te dizendo? Que mundo que ele está te apresentando? Como é que ele te espelha? E suas escolhas, né? É. Porque você tá dentro dele. Exato, E você o que pode que sair. né? Você pode sair, exatamente. Exatamente. Você não é uma árvore, não está gostando de onde está? Mude-se, você não é uma árvore. E aí a gente pode arrematar com o burnout. Olha as coisas que eu falei aqui. Entra no mesmo lugar. O burnout, ele é um erro de interpretação. Quando eu vou no trabalho e eu começo a não lidar bem com as coisas que acontecem no trabalho, em vez de eu olhar e falar, mano, como é que eu resolvo? Em vez de eu me perguntar e me provocar para pedir pro meu cérebro como eu resolvo, porque ele é um processador de informação, lembra? Eu não. O que a pessoa faz? Ela fala assim, nossa, esse trabalho tá me matando. Ele entende o que é, o trabalho está me matando. Passa um pouco, a pessoa volta e fala assim pro marido ou pra mulher, nossa, isso aqui tá roubando a minha vida. Roubando a minha vida, me matando. Nossa, esse chefe é um sacana. Sacana, roubando, matando. Só por conceito e significado que ele entende que essa pessoa está dizendo mal desse lugar, continua indo, o que ele faz? O cérebro adoece a pessoa quando ela não tem recurso de enfrentamento. Doença emocional para o cérebro é recurso, quando essa pessoa não consegue sair do lugar. Então, nada mais é o burnout do que um erro de interpretação e autoconvencimento. E aí o cérebro gera o comando da doença emocional, que a hora que ela acorda e pensa em ir para o trabalho, ela começa a ter uma situação que ela acha que ela vai morrer. Que já começa com o pânico e a ansiedade, que começa a ter o taquicardia, sudorese, ficar suando, passando mal, achando que vai morrer, Então, só para não ir no o cérebro trabalho. obrigando a pessoa a pedir ajuda? Exato, porque se ele para, a doença emocional para o cérebro é recurso. Se ele não manda e-mail, ele somatiza e faz você sentir. Alguém ao entorno vai te ajudar. E aí você não vai mais ir para esse lugar que você mesmo está indo e está dizendo que é ruim para caramba. É isso, ele antes. percebe que você não tem recursos de enfrentamento e manda ali uma Mas doença para alguém pela te ajudar. narrativa, pela Sim. interpretação, entendeu? Você interpreta, leva e narra que aquele lugar é ruim, que tá te matando, que teu chefe tá te explorando, que é muito cruel, que aí você começa a não dormir direito, aí teu cabelo cai, ele tenta te dar, o teu corpo conversa com você, ele vai tentar falar, ó, tá ruim lá, né? Você tá falando que tá ruim, então você não vai parar? Você tá falando que tá ruim e não sai de lá. Você tá falando que tá ruim e continua. Então, peraí. O cérebro existe para nos Deixa eu te proteger, ajudar. porque ele existe para nos proteger. Doença emocional é um recurso de proteção. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas o nosso programa vai ter que acabar. E eu gostaria de me despedir de vocês, passando a palavra, porque foi um prazer. Ana Cláudia, eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada pela sua presença, foi incrível. Eu acho que a coisa mais importante se eu tivesse que falar para as pessoas, seria: se conheça, porque você vai ter que lidar com você pro resto da tua vida. Então, acho interessante você fazer uma boa amizade com você mesmo e se cuidar. Ai, maravilhoso. Obrigada. Ale, foi um prazer ter você aqui. Foi tão gostoso trocar com você. Obrigada. Foi muito importante pra gente te receber. Para mim, um prazer imenso, importante para mim, uma honra, uma alegria, um prazer. Eu me despeço de vocês citando a Alessandra Maestrini. Acreditava que não expor a intimidade era elegante, mas não tem nada a ver com elegância. Para ser inteiro, você tem que poder ser. Portanto, sejam. Um beijo e até semana que vem.